O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. No começo do credo do símbolo niceno-constantinopolitano, que é a síntese das principais verdades da nossa fé católica apostólica romana, a saber, aquelas verdades que foram definidas para serem cridas com fé divina e católica nos concílios ecumênicos de Niceia e de Constantinopla, nós afirmamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Coisas invisíveis são todos aqueles seres fora de Deus que não têm matéria, que não têm forma. Nós cremos na existência dos anjos. A definição mais bonita, mais sintética e mais profunda dos anjos é dada pelo último versículo do capítulo 1 da carta aos Hebreus. É uma pergunta que, na verdade, pode ser transformada em definição, em conceito de anjo. Não são todos eles espíritos servidores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Que bonito. Essa pergunta vamos transformá-la em uma afirmação. Os anjos são espíritos ministros, espíritos servidores, enviados por Deus, evidentemente, para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Quantos eles são? Não sabemos. O livro do Apocalipse os numera com categorias, com cifras, com números tremendamente grandes, miríades de miríades, milhares de milhares, milhões de milhões, que servem a Deus na corte celeste, mas também que foram colocados e estão na terra para defender, para proteger, para amparar, para iluminar, para auxiliar as criaturas de Deus, os homens, criados à sua imagem e semelhança. Os anjos estão divididos, conforme a palavra de Deus, em categorias. Existe uma hierarquia angélica. Isto é, existem anjos superiores a outros anjos. E esses, por sua vez, são superiores a outros e assim por diante. Há uma gradação. Assim como na convivência humana existem as autoridades e os subordinados, os superiores e os comandados. Sem definir exatamente quais são as categorias superiores e quais são as categorias inferiores,
A Bíblia enumera 9 categorias de anjos. Existem os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as potestades, as virtudes, os principados, os anjos, simples, por assim dizer, e a última categoria que eu deixei por último, evidentemente, de propósito por causa da solenidade do dia de hoje, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A todos os anjos, a igreja dedica também uma festa no dia 2 de outubro, a solenidade dos santos anjos da guarda. Obviamente, da guarda dos seres humanos, mas há uma antiquíssima tradição que sustenta que cada família tem o seu anjo, cada cidade tem o seu anjo, cada nação tem o seu anjo. Disso nós temos uma prova nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, quando o Senhor dirige-se, Jesus Cristo morto e ressuscitado, dirige-se aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Pois bem, arcanjos, celebramos hoje os únicos anjos na Bíblia que são nomeados. Somente esses 3 têm nomes: Miguel, Gabriel e Rafael. Miguel é arcanjo, Gabriel é arcanjo, Rafael é arcanjo. Na Bíblia, esse adjetivo não aparece, mas é definido pela igreja. São Gregório Magno diz que os arcanjos são assim chamados porque a eles Deus conferiu missões especiais. Arqué significa principal. Aqueles que recebem a incumbência de dar notícias menores, de menor importância, ou de realizar missões de menor importância, são chamados de anjos. Mas aqueles que recebem missões especiais, funções especiais, para dizer, para afirmar, para serem portadores de notícias de particular importância, são chamados de arqueangelos, anjos principais, anjos primeiros, por assim dizer. Miguel, etimologicamente, significa quem como Deus. Nos livros de Daniel, da Epístola de São Judas, e também no livro do Apocalipse, ele é citado várias vezes. E ele é chamado de o grande príncipe. Ele é o chefe das milícias celestes. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, extraída de um capítulo fundamental de toda a revelação, no qual aparece uma mulher vestida de sol, grávida, prestes a dar à luz, é a Virgem Maria, é também a igreja, é também a Virgem Maria, e um outro grande sinal no céu aparece, um dragão cor de fogo, com muitas cabeças, com muitos chifres. Ele pretende devorar a criança tão logo ela nasce. Mas o Senhor conduz a mulher para o deserto, para ser protegida, para ser alimentada por 1260 dias. A criança nasce e depois acontece uma batalha no céu. É a primeira leitura de hoje. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Os anjos maus liderados pelo dragão, que é Satanás, batalharam contra Miguel, mas não prevaleceram e não se achou mais lugar para ele no céu. Então, como ele havia sido expulso do céu, partiu para litigar com a mulher. Como ele não conseguiu, porque a mulher foi protegida pelo Senhor Deus, ele partiu para perseguir a descendência da mulher. Isso nos faz lembrar o capítulo 3 do livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça com o calcanhar, e tu lhe ferirás, por sua vez, o seu calcanhar. Vejam a desproporção. A serpente não pode esmagar a mulher pode esmagar a serpente. A serpente, no máximo, pode ferir. E, de fato, ela introduziu na história da humanidade o pecado. Naquele tempo, diz Daniel, capítulo 12, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo.
E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo, daquele que for achado escrito no livro. Essa personagem misteriosa, luminosa, é um conforto para a humanidade, é um conforto para a igreja. O chefe, o príncipe, o defensor dos amigos de Deus, aquele que foi colocado para o nosso auxílio, para a nossa proteção, é o líder dessa quantidade inimaginável de amigos nossos invisíveis, os santos anjos. Santos serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, anjos e os outros 2 arcanjos que também foram colocados sob a tutela, sob a liderança, sob o amparo do grande príncipe Miguel. Celebramos hoje também Gabriel, palavra que significa força de Deus. No diálogo com Zacarias, pai de João Batista, no templo, ele se identifica como um dos espíritos que assistem diante de Deus. Ele recebeu a incumbência de ir ao encontro do pai de João Batista para dizer que dentro de poucos dias a sua esposa Isabel daria à luz, ela que já estava em idade avançada. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas, diz ele ao velho sacerdote Zacarias. Ele também revela no Antigo Testamento ao profeta Daniel os segredos dos planos de Deus. Outra missão insigne, talvez a mais importante do arcanjo Gabriel, anunciar à Virgem Maria o nascimento de Jesus. Isso no capítulo 1, versículos de 26 a 38. Veio do arcanjo Gabriel a afirmação mais importante acerca da Virgem Maria, cheia de graça. Foi ele quem pronunciou, por vontade do próprio Deus, a única criatura que teve esse privilégio de ser chamada o receptáculo abundante e transbordante da graça de Deus. E finalmente, Rafael, nome que aparece no livro de Tobias, um dos 7 anjos que estão diante do trono de Deus. O seu papel é visitar a humanidade ali representada por 2 homens. Tobit, o velho idoso, que depois fica cego, depois que excrementos de pássaros caem nos seus olhos, ele fica completamente cego, pede ao seu filho Tobias para ir a uma terra distante, cobrar um dinheiro de um parente. Então, o arcanjo Rafael se personifica, assume a forma humana e caminha com Tobias num longo trajeto, num longo itinerário. Ele acaba conhecendo alguém de sua família, chamada Sara. Essa mulher tinha uma enfermidade, de sorte que todas as pessoas que casavam com ela morriam. Mas Tobias, sabendo disso, quis casar com ela. E na noite de núpcias, descobre-se que a causa da morte de todos os esposos de Sara era um demônio, era um espírito maligno. E então acontece uma batalha, Rafael trancafia, aprisiona esse anjo maligno, de sorte que Tobias não falece. Depois ambos voltam e Rafael cura o pai de Tobias da sua enfermidade, da sua cegueira. E ele se identifica: eu sou um dos 7 anjos que estão diante do trono do Senhor. No discurso de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos aparecem abundantemente, pelo menos 15 vezes. Nosso Senhor faz referência explícita aos anjos. O Filho do Homem virá entre os seus anjos. No Evangelho de hoje, ele diz a Natanael, no final do Evangelho: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa realidade, nos dias de hoje, importa recordar a sua existência e a sua importância. A tecnologia, a modernidade, a contemporaneidade, enfim, tudo isso, às vezes, pode levar algumas criaturas humanas a pensar: não existe nada além daquilo que se vê, daquilo que se toca, daquilo que se mensura. O homem não tem muita relação com as criaturas espirituais, ou até elas não existem. Elas existem, as boas e as más.
os anjos bons e os anjos decaídos. Estamos hoje aqui para confessar a nossa fé na Santíssima Trindade, autora de todas as coisas visíveis e invisíveis, e nesse dia, particularmente, glorificar a Deus juntamente com os seus anjos e com os seus santos no céu, e pedir que esses nossos amigos invisíveis, esses nossos colaboradores, esses nossos protetores, venham ao nosso encontro nos defender das fustigações, das ciladas, das armadilhas de Satanás. Termino a homilia recitando uma das orações mais belas redigidas pelo Papa Leão XIII, depois de ter tido uma visão na sua capela particular no Vaticano, uma visão da ação funesta de Satanás sobre Roma e sobre o mundo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Defendei-nos com o vosso escudo contra as ciladas do demônio. Deus o submeta instantemente, o pedimos. A vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.